O que é a velocidade média? Como surgiu? Como transformar a velocidade média em quilômetros por hora? Como surgiram os radares? Tudo isso e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Paulo Victor e sejam muito bem-vindos ao canal. Deu para entender? O que é a velocidade média? A velocidade média é a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer o mesmo. Parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo ou de um determinado espaço de tempo, ela também é conhecida como velocidade escalar média. Considerada a grandeza responsável por medir o quão rápido um objeto se desloca, a velocidade média é um dos conceitos utilizados pela cinemática para determinar a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. Entender a velocidade média implica compreender alguns conceitos de cinemática, como posição, trajetória e deslocamento. Lugar onde o corpo se encontra em um determinado instante de tempo. Isso significa que o corpo fica completamente descrito, indicando sua posição em todos os instantes de tempo. É a variação na posição de um objeto. Trata-se do espaço que existe em um intervalo de tempo definido entre a posição inicial do corpo e sua posição final. É a sequência de posições de um corpo durante o movimento no decorrer do tempo. Por isso, um corpo em movimento define sua trajetória com o passar do tempo. Para entendermos melhor a velocidade média, temos que saber o que é velocidade. Velocidade é a grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido, diretamente ligada à variação da posição, relaciona a distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo temporal. O estudo da velocidade pode ser dividido em velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade instantânea identifica a velocidade de um corpo em um movimento específico, enquanto a velocidade média é resultado da razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Embora seja uma grandeza vetorial, quando se refere a problemas simples, onde há deslocamento apenas em um movimento unidimensional, a velocidade pode ser tratada como uma grandeza escalar, ou seja, que possui apenas valor numérico. No entanto, vale salientar que a velocidade escalar e velocidade vetorial possuem conceitos distintos, ou seja, conceitos distantes. Calculando a velocidade média. Para calcular a velocidade média, que se conhece a variação do espaço percorrido, é preciso dividi-la pelo intervalo de tempo em que o movimento ocorreu. Esse intervalo de tempo é a diferença entre o instante inicial e o instante final. A velocidade média de um corpo pode ser definida matematicamente pela equação a seguir. O Vm significa velocidade média. O ΔS é o intervalo do deslocamento, ou seja, posição final ou posição inicial. O ΔT é o intervalo do tempo inicial ou do tempo final. Já para casos em que não se tenha conhecimento sobre o tempo ou espaço, é possível descobri-los utilizando a fórmula a seguir. Para você encontrar o tempo, no caso ΔT, basta dividir o ΔS pelo Vm, que seria a velocidade média. Para calcular o valor do espaço, o ΔS, basta multiplicar o Vm, no caso a velocidade média, pelo ΔT, que seria o tempo. Conversão da velocidade média para o kmh, ou seja, quilômetros por hora. A unidade de medidas da velocidade adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, é dada em metros por segundo, ms. Contudo, para escalas maiores, utiliza-se também o quilômetro por hora, kmh. Nesse caso, é importante destacar que é necessário converter o ms, no caso, os metros por segundo, em kmh, que seria quilômetros por hora. A conversão pode ser feita por meio do seguinte cálculo. Na conversão de ms para km, é preciso multiplicar o valor por 3,6.
Já para transformar de km em ms, é ao contrário, divide-se o valor por 3,6. O cálculo ocorre porque 1 km, no caso 1 km, são 1000 metros, e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Como funcionam os radares físicos e móveis? O radar físico detecta alterações no campo elétrico ou magnético, quando o carro passa pelos sensores fixos no chão. A distância é fixa. Um software mede o tempo que o carro gastou entre os dois sensores. A velocidade é calculada usando a distância dividida pelo tempo. Os radares móveis se valem de um dispositivo de detecção por ondas de rádio ou laser, aferindo a velocidade por meio do reflexo da onda sonora ou luminosa emitida na passagem do veículo. Tá, Paulo, mas por que você puxou o assunto de radar? Porque é o seguinte, o radar fixo e o radar móvel, como vocês viram, o radar fixo principalmente, ele usa um software que mede o tempo que o carro gastou entre os dois sensores. A velocidade é calculada usando a distância dividida pelo tempo. No caso, é o VM, a velocidade média, dividida pelo ΔT, que seria o tempo. E aí, pessoal, deu para entender? Eu espero que eu tenha te ajudado a tirar suas dúvidas. Muito obrigado por assistir o vídeo e já deixa seu like e se inscreve aí nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Já se inscreve e deixa seu like. Se você tem mais alguma dúvida, comenta aí embaixo que, se possível, eu estou fazendo um vídeo aí para tirar essa sua dúvida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.